Se tivessem de escolher um automóvel para utilizar todos os dias, mas também para ir para um circuito, fazer um track day e ter um dia fantástico, qual é que era o carro que vocês escolheriam? Segundo a Porsche, o melhor carro para o fazer é este 911 Turbo S, um verdadeiro canivete suíço dos supercarros. Neste caso, um canivete alemão. Debaixo do capô temos um motor que é pela primeira vez híbrido num Turbo S, uma evolução do motor utilizado no primeiro Porsche 911 híbrido que vimos ser revelado há bem pouco tempo. 711 cavalos, 830 metros binário, 2 turbos elétricos, um motor elétrico acoplado à caixa PDK de 8 velocidades e 2,5 segundos do 0 aos 100 km/h. Pela primeira vez, no 911 Turbo S, a velocidade máxima é inferior à anterior geração. 320 km/h, neste carro que está aqui ao meu lado, limitados eletronicamente. O que é que vamos fazer nos próximos minutos? Vamos conduzir o 911 Turbo S Cabriolet em estrada e este Turbo S Coupé em pista e perceber se realmente esta sigla significa que um automóvel pode ser pau para toda a obra, como a Porsche diz que este 911 Turbo S é. A minha expectativa é elevada. Na anterior geração, tive a oportunidade de conduzir o carro, fizemos um vídeo para o canal de YouTube e foi uma experiência fantástica. Dei 10 em 10 a esse carro pela primeira vez, foi algo que nunca tinha acontecido na razão automóvel. E eu quero ver se este modelo está à altura do desafio, que é superar o seu antecessor. Antes de nos fazermos à estrada, vamos a um pouco de história, mas não precisamos de ir muito longe. Temos de recuar até 1992 ao Salão de Genebra para nos recordarmos daquele que foi o primeiro Porsche 911 Turbo S de sempre, limitado a 86 unidades. E está aqui uma dessas unidades ao meu lado. O Porsche 911 geração 964 foi o primeiro Porsche 911 a receber a designação Turbo S. Tinha mais 61 cavalos do que o Turbo, 381 cavalos. E era muito caro, custava quase 300 mil marcos na altura, o que era um valor bastante elevado para a época. Mas nesta altura ainda estava longe de estar definido o verdadeiro ADN da sigla Turbo S. Nesta primeira geração, o 964 Turbo S era quase um RS aligeirado. Menos isolamento acústico, menos equipamento, mais potência. Era mais radical do que utilizável, mas a Porsche não precisou de muito tempo para afinar a receita. 3 anos depois, o 993 Turbo S tornava-se no primeiro com tração integral permanente e no último arrefecido a ar. Tinha agora um comportamento mais civilizado, foi o primeiro passo firme para o supercarro de todos os dias da Porsche. Em 2004 chegou o 996 Turbo S, que tinha agora 450 cavalos e era o primeiro Turbo S que seria produzido em volume significativo. A geração 997 Turbo S, lançada em 2010, foi outro salto técnico. Introduziu a caixa PDK de dupla embreagem e um novo sistema de tração integral. Tinha 580 cavalos e era mais rápido que, imaginem só, um Carrera GT. Podemos dizer que consagrou o Turbo S como uma referência entre os supercarros para o dia-a-dia. O 991.1 Turbo S de 2013 elevou a fasquia. 560 cavalos, direção às 4 rodas, aerodinâmica ativa e uma série de siglas como PASM e PDCC colocavam mais uma vez a eletrónica ao serviço deste supercarro. Com a geração 992, lançada em 2020, a Porsche voltou a reescrever as regras do jogo. Tinha um novo motor com 3.8 litros biturbo capaz de entregar 650 cavalos e 800 Nm às 4 rodas, que se traduziu em números absurdos. Uma aceleração do 0 aos 100 km/h em 2,7 segundos e uma velocidade máxima de 330 km/h. Nesta nova geração, a plataforma foi redesenhada, a aerodinâmica tornou-se totalmente ativa e a tração integral ainda mais rápida na gestão de binário. Foi também o primeiro com um comportamento mais equilibrado entre conforto e eficácia extrema, o auge do 911 Turbo S puramente a combustão. Agora, com o 992.2 Turbo ST Hybrid, a Porsche entra numa nova era. Pela primeira vez o Turbo S é híbrido, combinando a tradição dos motores Flat Six com a eficiência e a resposta instantânea da eletrificação. A Porsche diz que não se trata de uma mudança de filosofia, mas sim um novo patamar, após mais de 30 anos de evolução rumo à perfeição técnica.
Na dianteira não encontramos grandes diferenças face a outras versões do Porsche 911. Temos sim bastante em comum com a versão híbrida estas alhetas à vertical, aerodinâmicas e ativas que foram introduzidas desde que este modelo se tornou num modelo híbrido, algo que acontece também, como já vos expliquei, neste 911 Turbo S. As jantes, neste caso, estas que estão instaladas são de aperto central e existem travões carbocerâmicos que são de série no 911 Turbo S. Afinal, na versão Coupé há 1725 kg de peso, cerca de 80 kg mais face à anterior geração, e na versão Cabriolet 1810 kg. O Cabriolet do Turbo S é o 911 mais pesado que é possível comprar neste momento. De resto, é um carro que continua a ser bastante baixo, como podem ver, eu estou ao lado dele e ele dá-me praticamente pelo peito, por isso tem cerca de 1,60 m de altura, sensivelmente, menos até. A altura ao solo também bastante baixa. Temos estas entradas de ar aqui que são típicas dos turbo, que não deixam de estar presentes neste Porsche 911 Turbo S. As jantes atrás têm 21 polegadas, uns travões também carbocerâmicos gigantescos, mas é andando para a traseira que nós vemos aquela que eu considero ser a parte mais interessante deste 911 Turbo S. Como é habitual em todos os turbo, é larga e tem presença. Esta traseira, na minha opinião, é uma das melhores traseiras da indústria automóvel. Como é habitual nos 911, o interior combina tradição e tecnologia, mas neste último capítulo acho que a Porsche foi longe demais. O painel de instrumentos é agora totalmente digital, muito fácil de ler, com uma qualidade irrepreensível. Mas pessoalmente sinto falta de um ponteiro analógico no conta-rotações. Faria mais sentido colocar um painel de instrumentos híbrido. É uma decisão que espero que seja revertida no futuro. Por outros motivos que não os sensoriais, o 911 continua a manter comandos físicos para as funções mais comuns de utilizar, o que torna a condução mais segura. O toque dos botões e de todos os materiais revela imensa qualidade. A posição de condução continua fantástica, tal como o volante, que é um dos melhores da indústria automóvel. E tal como o interior, também o exterior pode ser personalizado em toda a linha. Por exemplo, e só falando da pintura, o programa Paint to Sample oferece agora 137 cores diferentes para a carroceria. Cores essas que podem também colocar num relógio de pulso a condizer. Um cronógrafo para o pulso do condutor que tem um preço a começar um pouco abaixo dos 11 mil euros. Tudo isto e uma lista extensa de opcionais devem ser suficientes para garantir o crescimento das vendas do Turbo S. Vendas essas que se dividem em 2/3 para o Coupé e 1/3 para o Cabriolet. Nós começamos o dia muito cedo, ainda o sol não tinha nascido, ao volante do 911 Turbo S na versão Cabriolet. Viemos diretamente para as montanhas, nesta região de Málaga. Estamos a ir em direção a Ronda e depois vamos para o circuito de Ascari, onde vamos poder testar mais lá para a frente neste vídeo o 911 Turbo S em pista na versão Coupé e também levá-lo para uma voltinha nas estradas à volta do circuito. Mas num cabrio e numa serra destas, o melhor é mesmo abrirmos a capota para aproveitarmos o facto de termos 711 cavalos de potência e 800 Nm, que podemos explorar a céu aberto. Numa capota que abre até uma velocidade considerável, eu vou a cerca de 60 km/h e ela abriu super rápido, como podem ver. Já fechamos os vidros, o defletor de vento é elétrico, por isso basta carregar um botão e ele já está atrás de mim e não sinto vento rigorosamente nenhum aqui dentro. O carro é extremamente confortável quando nós estamos a conduzi-lo a céu aberto e isso é sem dúvida algo obrigatório num Porsche 911, muito mais neste Turbo S, que é um carro que se presta a velocidades um pouco mais elevadas, tendo em consideração toda a potência disponível. Por isso, poder desfrutar deste carro a céu aberto com todo o conforto, eu acho que é desde logo um excelente ponto de partida para uma grande experiência ao volante deste Turbo S Cabrio. E numa estrada sinuosa como esta, nós podemos desde logo perceber as diferenças face à anterior geração do Turbo S Cabrio. Agora existe uma suspensão que foi completamente redesenhada e um sistema de suspensão ativo que, como já vos expliquei, é novo.
e que é verdadeiramente uma inovação neste modelo, que torna que tudo seja muito mais fácil, o controle das transferências de massas, tudo é muito mais neutro, o carro é muito mais estável e torna-se cada vez mais fácil de conduzir, porque na minha opinião esse é um dos grandes atributos de qualquer Turbo S, é a facilidade com que o carro se deixa levar. Não é preciso ser um grande piloto para dominar mais de 700 cavalos. O carro é muito dócil, conseguem conduzi-lo a baixa velocidade também com todo o conforto, e é esta dualidade de personalidades que o Turbo S tem que fazem dele, na minha opinião, o melhor 911 que o dinheiro pode comprar no que ao equilíbrio diz respeito. Isto é verdadeiramente o carro perfeito para quem gosta de conduzir e para quem quer, de vez em quando, ir atacar uma pista. Que também é possível fazer com um carro destes, como vocês vão ver nos próximos minutos, porque, efetivamente, há todo um trabalho dinâmico e engenheiros a trabalhar de forma afincada para tornar este carro super eficaz em pista também. Não se trata apenas de 0 aos 100 km por hora, nem de uma velocidade máxima de 320 km por hora, não. Trata-se sim de um carro que é dinamicamente super competente, capaz, tanto em estrada como em pista, esteja a chover, esteja a fazer sol, um Turbo S tem de ser o melhor carro para qualquer tipo de situação. Estes 711 cavalos são também 711 formas diferentes de poderem ficar sem carta, que é uma coisa que é um facto neste Turbo S. É muito fácil ficar sem carta, perder todos os pontos da carta, provavelmente ser detido ao volante de um carro destes. Porque, se não reparem, 2,5 segundos do 0 aos 100 km por hora, 8,4 segundos do 0 aos 200 km por hora e 320 km por hora de velocidade máxima, limitada, porque os engenheiros da Porsche, e nós estivemos ontem a jantar com eles, contaram-nos como é que foi o processo de limitar a velocidade máxima deste novo Turbo S, porque a anterior geração era capaz de atingir mais velocidade de ponta, mas devido ao acréscimo de peso neste 911 Turbo S, que agora é híbrido, os engenheiros tiveram que baixar a velocidade máxima para conservar também ao máximo todos os componentes, pneus, travões. Na versão coupé são cerca de 80 kg de diferença face à anterior geração. É como levar mais uma pessoa, um adulto de estatura média, dentro do carro. Se é significativo, na minha opinião, um utilizador comum não vai notar este acréscimo de peso. Eu próprio, numa estrada revirada durante cerca de 50 km e estive a utilizar muito bem estes 711 cavalos, nesta versão Cabrio, que é a mais pesada da gama, o carro é super fácil de conduzir, vai muito plantado, há um acréscimo de peso, na minha opinião, não é significativo, e se vocês já conduziram um Turbo S, quando testarem este 992.2, não vão notar a diferença. Aceleram e passado uns segundos estão a velocidades completamente insanas. É a melhor descrição para uma experiência ao volante neste Turbo S. Eu creio que o 911 Turbo S está na melhor fase da sua carreira, tanto nesta versão Cabrio como na versão Coupé. Um carro que tem um motor moderno, muito capaz, com soluções inovadoras, como vimos, e que dignifica muito este modelo. É verdade que já não é puramente a combustão, tem ajuda de 3 motores elétricos, no caso deste Turbo S, para tudo isto funcionar em pleno, para não existir atrasos na aceleração, para que a entrega de potência seja o mais linear possível, mas eu acho que foi uma excelente forma de explorar as vantagens que a eletrificação pode dar a um automóvel. Não é 100% elétrico, não anda em modo 100% elétrico, não tem autonomia elétrica, mas tem tudo aquilo de positivo que a eletrificação pode trazer a um carro. E a Porsche soube trabalhar isso melhor do que ninguém, na minha opinião, neste sistema híbrido do 911. E o som? Há muitas restrições de som hoje na construção de um carro novo. Como vocês sabem, a Porsche tem de ultrapassar desafios de cumprimento de legislação, de regras, que, tal como todas as outras marcas, tornam muito difícil que um carro novo, hoje à saída da fábrica, consiga ter um som de escape interessante. É muito complicado. Mas ainda assim, eu acho que o trabalho não é nada mau. É melhor do que o que eu pensava. Digamos que não é um carro que vocês vão ouvir ao longe,
mas tem corpo, tem presença, tem... É um carro que tem alma, e isso acho que preenche os requisitos de quem compra um automóvel destes. Quer um carro com uma presença sólida na estrada, não só do ponto de vista visual, mas do ponto de vista sonoro também, e consegue atingir esses objetivos. É tão fácil de colocar a potência deste carro no chão, tão fácil, é tão telepático, que chega a ser desconcertante a forma como é possível tornar um carro que tem tudo para ser um carro que mete medo numa coisa facílima de conduzir. Eu acho que só a Porsche neste momento é que é capaz de fazer isto. A maioria do trabalho e do foco dos engenheiros da Porsche foi colocado aqui em baixo, para além da aerodinâmica, naturalmente, e tudo o que é sistemas de suspensões, etc., também exigiram muita atenção. Este motor que aqui está é, sem dúvida, na minha opinião, a joia da coroa do Turbo S. Já todos viram a mítica volta ao Nürburgring do novo 992.2 Turbo S, onde retira 14 segundos ao seu antecessor. Como é que é possível? Como é que numa renovação ao meio do ciclo de vida é possível a este modelo dar um salto tão grande de performance? O que a Porsche não nos diz é que estamos a olhar para um carro praticamente novo. Este é o primeiro Turbo S da história com tecnologia híbrida. Estreia o sistema T-Hybrid, construído à volta de um motor Boxster de 3.6 litros, completamente novo. O motor é totalmente novo face à anterior geração e é uma evolução do motor do GTS híbrido. Tem uma taxa de compressão reduzida e agora conta com 2 turbos elétricos, cada um com um pequeno motor de 14 kW. Os turbos pesam 18,5 kg cada, são mais compactos e por isso também capazes de rodar mais rápido do que o único turbo elétrico do GTS. Neste Turbo S rodam até às 145.000 rotações por minuto. Integrado na caixa PDK de 8 velocidades, existe um terceiro motor elétrico com 60 kW e 188 Nm de binário. É responsável por reforçar o binário em aceleração e recuperar energia em travagem. Tudo isto é alimentado por uma bateria compacta de 1,9 kWh e 400 volts, composta por 216 células e refrigerada a líquido, instalada na dianteira para equilibrar o peso. O sistema de escape em titânio, 6,7 kg mais leve do que o da anterior geração, representa mais uma batalha ganha na guerra pela redução de peso na traseira do Porsche 911. Mas há mais, muito mais. Pode não parecer, porque os 911 parecem todos iguais, mas a aerodinâmica também foi completamente revista. A asa traseira nova, o difusor traseiro tem um desenho mais eficiente, o para-choques integra novos elementos aerodinâmicos e há 2 pequenos flaps ativos à frente, junto às rodas. À chuva, estes difusores fecham automaticamente para reduzir a acumulação de água nos travões dianteiros. Mas o resultado é uma redução de 10% no coeficiente de arrasto e uma maior estabilidade a alta velocidade. A suspensão mantém um esquema de duplos triângulos à frente e multibraços atrás, mas recebe amortecedores PASM de nova geração. O sistema ajusta-se em tempo real às condições da estrada e ao estilo de condução, com uma rapidez superior à do modelo anterior. O sistema de controle dinâmico da carroceria é de série e está pela primeira vez no Turbo S integrado num sistema de 400 volts, o que beneficia bastante a rapidez com que opera. As barras estabilizadoras ativas reduzem o adornamento em curva e mantêm o carro plano em travagem ou aceleração. Tem os maiores travões de sempre instalados num Porsche de 2 portas. Travões carbocerâmicos que continuam a ter 420 mm à frente, mas que atrás passaram de 390 para 410 mm. O circuito da Ascari tem 5,7 km e combina curvas inspiradas em circuitos lendários como Spa, Silverstone, Daytona ou Laguna Seca. É um traçado privado com mudanças de elevação constantes e curvas de todos os tipos. O cenário ideal para explorar os limites deste novo 911 Turbo S. Então vamos para a pista com o Turbo S, finalmente na versão coupé. Sim, gosto muito deste carro nesta configuração, cinzento no exterior, preto no interior. É a minha primeira vez em Ascari. Nunca estive neste circuito. E como vocês sabem, apesar de nós testarmos muitos carros ao longo dos últimos 14 anos, em variedíssimas situações e em circuito também, não somos pilotos, por isso em pista somos amadores. Por isso, sim, vamos ver como é que alguém como eu se safa com um carro com mais de 700 cavalos numa pista destas. Estamos em modo Sport Plus, isso significa que o carro está um pouco mais permissivo, ele deixa rodar a traseira à saída das curvas. No miolo da curva, se nós levantarmos, temos
um bocadinho de rolamento de carroceria para nos ajudar a posicionar o carro, para nos ajudar a definir melhor a nossa trajetória e a dar-nos mais liberdade. É uma excelente forma de utilizar este carro no modo Sport Plus e é isso que eu vou fazer. Tenho as mudanças em modo completamente automático, por isso não estou sequer a engrená-las manualmente, mas isso também é importante para percebermos como é que este carro gera o andamento em pista. E aquilo que vos posso dizer é que esta caixa PDK de 8 velocidades, que agora integra um motor elétrico, é bastante permissiva no que à subida de relação diz respeito, mesmo nas reduções. Não é nada conservadora. Consegue praticamente imitar aquilo que alguém ao volante faria numa situação como esta. E isso é muito importante, porque muitas vezes as caixas destes carros automáticas em circuito retiram-nos uma grande parte da emoção, mas esta está bem à altura do desafio. O Turbo S vem equipado com travões carbocerâmicos, como tal temos travões muito mordazes que cresceram em diâmetro nesta geração e que dão a este carro um poder de travagem absolutamente formidável. Nem os 80 kg de acréscimo de peso se fazem sentir quando andamos curva contra curva, a travar para entrar numa curva. É simplesmente um carro super ágil, muito fácil de levar. À saída das curvas, no modo Sport Plus, esmagamos o pedal acelerador, libertamos os 711 cavalos, os 800 Nm e o carro entrega a potência de uma forma bastante segura, bastante confiante. Isso é aquilo que é importante num Turbo S, é isso que faz com que este carro seja tão adorado. Esta capacidade que tem em fazer de nós, que somos pessoas comuns, pilotos. E isso, sem dúvida, que é a magia por trás deste modelo. E agora, numa volta de arrefecimento, como estamos agora, o que é que eu vos posso dizer? Este carro conserva tudo aquilo que o caracteriza desde que a sigla Turbo S foi apresentada pela primeira vez. A facilidade com que entrega a potência, com que a coloca no chão, com que nos faz sentir um verdadeiro piloto sem termos necessariamente de o ser. E essa é a beleza do 911 Turbo S. Continua intacta nesta geração. O acréscimo de peso desta geração, que tem agora um sistema híbrido, na minha opinião, não é perceptível. Provavelmente, se fizéssemos aqui uma comparação lado a lado entre as duas gerações, provavelmente poderíamos notar alguma coisa, mas é extremamente difícil. São 80 kg, não é um valor elevado, principalmente para quem não utiliza estes carros para passar a vida com eles em pista. Para isso existem GT3 RS, GT2 RS, todos os membros da família GT da Porsche. Este Turbo S é suposto ser um carro para o dia-a-dia, que nós podemos levar para uma pista, para um track day com amigos, desfrutar do nosso carro e voltar para casa nele. E fazê-lo de forma fiável, segura e sem nunca comprometer a nossa experiência. E para mim mantém-se como o grande supercarro de todos os tempos. E a verdade é que depois de andar com este carro em circuito, e não fui só eu, foram outras pessoas também, de fazer várias voltas à Ascari, a verdade é que eu peguei no carro e estou a levá-lo de volta para o hotel que fica a 1 hora de carro da pista. O que é notável, porque este é o objetivo de um Turbo S, é ser um carro que vocês podem agarrar nele, fazer a vossa vida com o carro, ir fazer um track day e no limite ele pode precisar de trocar de pneus, mas a verdade é que o carro continua apto a fazer a vossa vida, a vida dele, tudo sem qualquer tipo de restrição. Tanto o Coupé como o Cabriolet têm uma particularidade que no 911 eu acho que é uma mais-valia. São carros 2+2, 2 lugares à frente, 2 lugares atrás. Isto significa que, ao contrário de outros modelos, mesmo da gama 911, são menos egoístas. Permitem a partilha destes carros com os mais pequenos lá de casa, por exemplo. Se tiverem filhos, bebés ou crianças que não utilizem cadeirinhas, conseguem colocá-las lá atrás, ISOFIX, por isso é um carro bastante polivalente até para a utilização familiar. Há mais de 30 anos que o 911 Turbo S tem sido ponto de encontro entre potência bruta e precisão absoluta, entre velocidade e controle.
Este novo capítulo não é apenas uma atualização, é a confirmação de que a Porsche continua a dominar a arte de evoluir sem trair o seu próprio ADN. Na estrada é puro equilíbrio, em pista é pura eficácia. E em cada detalhe sente-se o mesmo respeito pela herança que consolidou o Turbo S numa referência. O supercarro para todos os dias, seja qual for o destino. Um 10 em 10, outra vez. Sim, é um carro preparado para todos os cenários, mas isso significa também que tem naturalmente um preço a condizer. 324 mil euros na versão Coupé e 339 mil euros na versão Cabriolet. Pelo menos só para começar, porque depois a partir daí, dependendo do vosso nível de personalização, o céu é o limite. Espero que tenham gostado deste conteúdo. Digam-me na caixa de comentários o que é que acharam deste Porsche 911 Turbo S, geração 992.2. Quero saber a vossa opinião. Quanto a mim, tenho encontro marcado convosco no próximo vídeo. Um abraço e até à próxima. Gostaste de Contreiras? Divertiste? Sentiste-te seguro? Totalmente. Totalmente seguro? Seguríssimo, não é? 100%. Também gostei. Agora, em vez de irmos de avião, podemos ir Turbo S. Eu alinho nisso. Então, Vamos? vamos? Por mim? Acho que temos que entregar o carro, é uma pena. Mas pronto, isto, de facto, fazia-se tão bem a viagem neste carro. Tão bem. E pronto, silêncio, acabou.